Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, tudo bom? Boa noite, Elizabeth. Eu ia perguntar um negócio para você. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, meu bem. Teria como você disponibilizar, ou não sei se tem como, o PDF do primeiro simulado que a gente fez? Então, eu vi a tua pergunta lá, até fui confirmar com o Paulo. Lembra que a gente fez o primeiro e o segundo simulado naquela plataforma que não tem Sim, como disponibilizar o PDF? A gente não lembro. tem. Esse é o problema. A gente não Ah, tem as questões em PDF para aquela plataforma lá, por isso que foi um dos motivos da gente ter trocado. aham. Então, a gente tem do terceiro e do quarto, né? Aí isso a gente tem E ali. reiniciar ela, será que tem como? Tipo assim, zerar ela para começar de novo? Na plataforma antiga? É, Acho que tem sim. Eu vejo isso com o Paulo direitinho, acho que tem. Acho que tá bom tem. então. Tá bom? Acho Tá que tem bom, sim. Eu vou falar obrigado. com ele, tá? Tá bom Imagina, então, obrigado. imagina, imagina. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai hoje, agora sim, o nosso último encontro, né, dessa leva, desse último Sim, simulado, mas sim. também o último encontro definitivo. E A espero que a prova nossa, é agora, né? Esse final de semana. espero que a nossa jornada tenha sido produtiva. Eu sempre fico na torcida da prova de vocês. A Beth costuma mandar as questões para a gente depois dar uma olhada e dar a devolutiva também de vocês, dos desempenhos de vocês. E eu fico na torcida, tá bom? Hoje a gente vai fazer as últimas questões. Eu já vou começar hoje falando sobre uma dúvida que surgiu para a Beth depois da nossa última aula, e aí eu quis trazer para a sala de aula com vocês para ser um esclarecimento para toda a turma, né? No nosso último encontro, eu tinha falado da população adscrita das unidades, né? Que é de fato, como esse aluno colocou, que era de 2.000 a 3.500 por equipe, né? Baseado ali no PNAB, que é de 2017. Mas até esse aluno coloca também sobre o Previne Brasil, de 2019, que ele traz de 1.000 a 4.000 pessoas por unidade básica, por estratégia de saúde da família pelo Previne, tá? E aí ele ficou na dúvida se isso é uma atualização, o que seria isso, né? E aí, colocando isso, eu acho que é bem interessante a gente colocar que no PNAB ele coloca como regra qual é o número de população que cada unidade tem que ter. Agora, no Previne Brasil, que é o repasse, né, do financiamento, ele coloca, ele não define, né, o intervalo de 1.000 a 4.000 pessoas para que o repasse financeiro ocorra, né? Ele, em 2019, ele instituiu um novo modelo de financiamento que considera a capacitação ponderada, que é o cadastro da população, mas também considera o pagamento por desempenho, né, das pessoas, da equipe, ou seja, parte do repasse é condicionada ao cumprimento das metas e dos indicadores específicos, como, por exemplo, puericultura, preventivo, pré-natal, cobertura vacinal, e o restante é um incentivo para as ações estratégicas, como, por exemplo, informatiza, PS, saúde do trabalhador, qualquer coisa que aumente a adesão da população na estratégia. Então, quando ele coloca lá, né, capacitação ponderada, o repasse financeiro agora ele é calculado com base no número de cidadãos cadastrados e aí vai considerar os perfis demográficos da situação e a vulnerabilidade socioeconômica, mas não tem esse intervalo fixo. Ele é esperado, ele é, como é que se diz? É estipulado, mas não tem. E aí isso me trouxe até uma curiosidade de abrir o PNAB, desculpa, o Previne Brasil, e aí eu acho que vai ser um documento interessante. Posso estar mandando aqui para vocês no chat para vocês darem uma olhada. Então, hoje, a organização de modelo de financiamento da APS, pela essa portaria, né, que em 2019, ela estabelece que o financiamento da APS ele vai ser através dessa captação ponderada, pagamentos de desempenho, incentivo de ações estratégicas. E o que ele coloca de capacitação ponderada, né?
ele vai pagar por pessoa cadastrada, que é descrita ou vinculada na equipe de saúde da família, e a parte de ponderada, para definir o valor da transferência financeira, são aplicados pesos sobre a população cadastrada, considerando necessidades de saúde e custos assistenciais com vistas à garantia e equidade. Então, olha que interessante, né? Ele olha não só o cadastro, que é o número de pessoas, mas ele também vai olhar quem é essa população, né? E eles vão ter pesos diferentes, tá? Ela vai buscar ampliar o olhar do profissional de saúde, né? E aí vai olhar moradia, saneamento básico, os aspectos que influenciam os fatores de risco de saúde, mas ele também vai olhar também a parte de número, né? Então, é uma quantitativo de cadastro populacional, a vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada, o perfil demográfico e a classificação também geográfica do IBGE. Então, o cadastro, né, para que seja contabilizado nesse cálculo, eles devem estar vinculados a uma equipe, né, e homologado no sistema de saúde e também dentro do cadastro que é o CNES, tá? E aí, o que ele coloca? Até o próprio manual ele traz, né? Mitos e verdades. Agora, com esse novo PNAE, esse novo Previne Brasil, as equipes de saúde só vão poder atender pessoas cadastradas? É um mito, né? As pessoas cadastradas também, elas têm esse acesso, mas eles também podem atender pessoas de outras regiões para não ser uma barreira de acesso, porque às vezes você não está na sua região, você não está no seu município, você não está no seu bairro no momento. E um outro mito que ele traz agora eu tenho que reorganizar o meu território para atender aos parâmetros populacionais do Previne Brasil, que é, por exemplo, entre 1.000 e 4.000 pessoas, que eu acredito que no fim toda essa fala é para responder essa pergunta. Então, Sabrina, agora eu tenho que ser entre 1.000 e 4.000? Aí ele coloca que não. O quantitativo potencial de pessoas cadastradas é de acordo com a classificação geográfica do município e é utilizado para o cálculo de componente de captação ponderada. E aí cada um desses pesos vai ter um repasse. Mas eu não preciso reorganizar as minhas populações descritas e nem aumentar até 4.000 pessoas. Então, ele coloca vários exemplos entre a página 11, 12, 13, 14 e 15. E eu queria muito que vocês lessem, porque, como a gente tem outras questões para fazer aqui, é lógico que uma coisa complementa a outra. Hoje, né, a gente tem o Previne Brasil ampliando aí para 4.000 pessoas de cadastro, mas eu não preciso reorganizar meu território em cima disso. O que eu preciso é, a partir do meu território, levar essas informações para essa ponderação, dizendo quem é o meu perfil demográfico, quem são minhas pessoas, qual é o critério de vulnerabilidade social, qual é a classificação geográfica, e aí é um cálculo que aí quero que vocês olhem, porque, por exemplo, cada pessoa, dependendo da característica dela, vai ter uma pontuação, e aí eles vão somar essa pontuação para definir o repasse. É uma estratégia de equidade. Então, se cair isso na prova, inclusive, né, sobre essa recálculo e essa reorganização do repasse, é uma estratégia de equidade. Por quê? Porque a ideia é que a unidade que precise mais receba mais, em sentido de população. Então, eu vou deixar aqui o link e eu queria só se vocês me confirmassem se vocês conseguem abrir esse link que eu deixei, que é o do manual, para a gente poder começar nossas questões. E peço para que vocês leiam, principalmente entre a página 11 e a página 17, que aí ele tem vários exemplos. Eu tenho uma população de 3.000 pessoas, aí eu tenho isso de característica no meu território, como é que define? E aí ele vai colocar certinho para vocês entenderem esses exemplos, tá? Mas lembrando que o Previne Brasil, então, ele não está olhando só o número de cadastro, não tem que ser esse intervalo de 1.000 e 4.000, ele está olhando 3 aspectos, que são esses 3 que eu falei, e ele tem um objetivo de equidade. Aí vocês vão olhar os exemplos aí para vocês terem uma ideia, tá bom?
Agora eu vou direto aqui para a questão que fala sobre um homem de 35 anos, desempregado há 3 meses, que chega a uma unidade básica por insônia, perda de apetite e desesperança. Relata ideias diárias de melhor não estar aqui há 2 semanas. Ele nega tentativa prévia, nem intenção de se ferir nas próximas 48 horas, mas ele admite ter pesquisado métodos na internet há 2 dias. Mora com a mãe, ele tem uma boa relação, usa algo nos finais de semana, sem outras drogas, sem psicose, sem agitação. No exame físico e mental ele está orientado, sem delírios, alucinação, humor deprimido, tem acesso domiciliar a pesticidas e a unidade dispõe de CSSR, que é o screener, formulários de plano de segurança, contatos da APS, RAPS e rede de urgência, como SAMU, UPA, CVV 188. Pode passar, Beth? Sim. Nossas alternativas. Com base no cálculo, assinale a alternativa que contém, respectivamente, a classificação de risco e conduta mais apropriada. E eu queria saber o que vocês responderam, tá? Risco moderado, como ideação com fatores de risco, sem intenção, planos imediatos. A gente aplica o CSSR, constrói um plano de segurança em 6 passos com o paciente, reduz meios letais em casa, como retirar, guardar pesticidas, envolve a mãe com consentimento, registra os telefonemas de 24 horas, como SAMU, UPA, CVV 188, agenda retorno em 48 a 72 horas e articula com o CAPS em regime de urgência. Letra B. É um risco baixo, oferecer apenas psicoeducação e inibidor seletivo de recaptação de serotonina, evitando perguntas sobre os meios para não estimular. Eu vou adiar o follow-up de 30 dias e orientar que procure o CAPS se desejar, sem contatos de crise ou abordagem familiar. Letra C. Risco alto iminente. Eu aciono o SAMU para internação compulsória imediata, sem avaliação estruturada, restringe o uso de telefone e não compartilho planos e contatos, pois isso poderia reforçar o comportamento. Letra D. Risco moderado. Afirmar contrato de não suicídio por escrito. Não envolver familiares por sigilo. Prescrever benzos diazepínicos para ansiedade aguda e combinar retorno aberto conforme a disponibilidade do paciente. O que vocês marcaram nessa alternativa? Letra A. Mais alguém, gente? Aline também, letra A. Então, assim, é isso, né? Vocês marcaram a alternativa correta, letra A. O que eu acho que é muito interessante? De novo, do jeito que a gente tem feito aqui nas nossas aulas, né? Eu leio as minhas alternativas, eu observo qual que seria a que eu marcaria, que seria a que eu acredito que seja mais correta, e depois eu posso vir lendo as outras, excluindo as mais erradas, né? Então vamos começar por baixo. Risco moderado. Até aí tudo bem. Firmar contrato de não suicídio por escrito. A gente até tem, né, umas estratégias de plano de segurança, de contrato de vida, mas eles não são assim muito por escrito, né? A gente estabelece bem esse vínculo verbal, mas olha como é que ele continua. Não envolver familiares por sigilo. Aí lembrar, né, que justamente a quebra de sigilo é esse momento de respaldo do sentido de risco de si e terceiros. E aí eu estou colocando como prescrever benzodiazepínico para ansiedade aguda, lembrando, né, que é uma estratégia, mas é uma estratégia, né, de sintomatologia, a gente não está fazendo muito tratamento. E aí, por fim, onde eu realmente risco essa alternativa é combinar retorno aberto conforme disponibilidade do paciente, sendo que é um paciente que eu preciso ver ele,
com mais frequência e deixar um retorno mais estreito com um acompanhamento mais de perto. Então, essa aqui eu já descarto, tá? Esses contratos de não suicídio não reduz o risco e não substitui o plano de segurança, tá? Excluir a família quando há consentimento perde proteção, até porque aqui a gente está falando que mora com a mãe, tem uma boa relação, então eu preciso vincular essa família, né? Os benzodiazepínicos não devem ser usados com cautela, até porque ele faz uso de álcool e não são intervenções centrais nesse cuidado, tá? Letra C. Risco alto iminente. A gente aciona a SAMU para internação compulsória imediata, sem avaliação estruturada, restringe o uso de telefone, não compartilha planos e contatos, pois isso poderia reforçar o comportamento. Aqui a gente também consegue excluir essa alternativa com mais tranquilidade, né? Eu até posso ficar em dúvida se esse é um risco moderado ou um alto risco iminente. Aí eu preciso lembrar que é o seguinte, aqui na minha alternativa ele fala que ele pensa, né, que não é melhor ele estar aqui há 2 semanas, então isso já é, né, um pensamento de autoextermínio, tá? Porque às vezes o paciente não vai falar que ele quer tirar a vida, mas ele vai achar que é melhor não estar aqui. Mas ele não tem tentativa anterior, ele não tem intenção de se ferir nas últimas 48 horas, mas ele tem pensado, tanto é que ele pesquisou métodos na internet. Então, ele tem uma ideação, ele tem um certo planejamento não estruturado e ele não tem tentativa. Então, ele tem uma ideação começando um certo planejamento. Então, esse paciente, ele não é o risco iminente, o alto risco, aquele que justifica a internação compulsória, ligar para o serviço de SAMU, serviço de remoção, e internar ele de uma forma compulsória, sem a vontade dele, né? Fazer essa intervenção, porque aí seria o risco, a ideação, com planos e tentativas. Então, esse paciente está tentando no momento, inclusive, ou ele tem tentativas anteriores, ou ele tem um plano muito bem estruturado para agora, para atuar, né? Com um plano, com data, hora, com o que vai fazer. Aí, esse paciente, ele realmente, a gente pode atravessar. Só que aí, mesmo que eu fique nessa dúvida, aí aqui o que eu fico pensando, né? Quando eu falo assim, sem avaliação estruturada, já me deixa muito em dúvida sobre essa alternativa, porque a avaliação estruturada é o que vai me, inclusive, ter argumentos para tomar essa decisão de internação compulsória. Aí eu vou restringir o uso de telefone, né? Não compartilhar planos e nem contato, pois isso poderia reforçar o comportamento. Isso não condiz com a conduta mais correta nesse caso, tá? E não faz sentido esse tipo de postura. A letra B me deixa um certo incômodo de falar que ele também é um baixo risco, porque apesar dele não ter um plano estruturado, tentativas anteriores, ele tem um certo tipo de pensamento, sim. Então, eu fico mais com risco moderado. Mas se eu continuar lendo a alternativa, é aquelas alternativas assim que eu vou fazer muito pouco. Então, vou fazer apenas psicoeducação, né? Um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Eu posso até ser uma estratégia medicamentosa, tá, gente? Mas eu só vou fazer uma psicoeducação. Eu vou evitar perguntas sobre e-mails para não estimular, e a gente já sabe que isso na psiquiatria não funciona. A gente, inclusive, precisa perguntar melhor para a gente poder mensurar o risco. Adiar, né, esse acompanhamento para 30 dias é muito longo, né? Eu preciso ver esse paciente com um intervalo menor e orientar que procure o CAPS se desejar, sem contatos de crise ou abordagem familiar. Então, eu não usei os recursos como SAMU, UPA, CVV, que são os recursos em caso dele piorar. Eu não fiz uma referência para um centro especializado, eu só deixei ele para o CAPS se ele desejar. Então, aqui eu estou sendo um pouco negligente também com esse paciente, né? Então, a gente é uma alternativa que subestima esse risco. Ele adia o retorno, ele omite uma redução de meios de contato de crise. Então, as diretrizes reforçam que a gente precisa perguntar diretamente sobre ideação,
planos, né, sobre como você planeja, e a partir disso a gente planejar uma segurança, né? Como eu falei, iniciar o inibidor seletivo de captação de serotonina é a parte mais correta da alternativa e pode ser realmente útil no transtorno, mas ele não substitui a intervenção de risco, porque existe um risco acontecendo. Então, letra A, se a gente vai com mais segurança na alternativa correta. Então, eu vou com mais argumento para marcar ela com mais tranquilidade. A presença da ideação frequente, né? Pesquisando já alguns métodos e principalmente, né, com alguns meios acessíveis, como, por exemplo, os pesticidas, não tem intenção e plano imediato, mas tem um fator preditivo, que é um fator de uma pessoa de rede de apoio, que é a mãe, indica um risco moderado. Por quê, gente? Porque pode ser um paciente com uma ideação frequente, ele tem pesquisado os métodos, não tem um plano bem estruturado, mas ele pode ser um paciente sozinho, sem nenhum tipo de rede de apoio, ou com uma alta vulnerabilidade social. Aí isso aumenta o risco dele. Agora, como é o caso do nosso paciente, que tem todo esse pensamento, não tem plano estruturado, não tem tentativa, e ele tem a mãe como rede, eu consigo botar ele com um risco moderado mais tranquilamente, tá? Qual que é a conduta? A gente faz essa triagem estruturada. O que é essa triagem estruturada? Ele coloca como C, S, S, R, S, né? Que é um tipo de abordagem de uma escala de classificação de gravidade do suicídio, né? Que é uma escala da Colômbia, e ela é uma escala que a gente traduz e a gente aplica dentro do atendimento para eu entender qual é a classificação de risco de gravidade de suicídio. Então, perceba, né? Eu vou avaliar inicialmente que é um risco moderado, mas eu vou aplicar a escala, que é a triagem, né? E essa triagem estruturada vai me ajudar melhor aonde ele está dentro dessa ideia de autoextermínio. Então, a gente faz perguntas como, por exemplo, você já desejou estar morto ou queria poder dormir e não acordar? Você realmente já pensou em se matar? Se sim, para essa pergunta, seguir com as perguntas 3, 4 e 5. Se não, vai direto para a pergunta 6. Então, se o paciente já realmente pensou em se matar, a gente pergunta: você tem pensado em como fazer isso? Né? Você já pensou como que você faria e se você você já teve esses pensamentos e teve alguma intenção de agir sobre eles? Eu estou lendo que está em inglês. E você já começou a elaborar os detalhes de como se matar? Quais seriam os detalhes? Você pretende executar esse plano? Então veja que na avaliação estruturada de risco de suicídio, eu vou especificamente perguntando sobre como seria. Você realmente já pensou? Você teria a intenção de agir? Você pensou em como fazer isso? Você já começou a elaborar detalhes? Tá? E aí ele classifica com cor. Então, algumas cores é amarelo, algumas laranja, algumas vermelhas. A vermelha seria o momento de eu alto risco, e aí eu encaminho ele para uma internação compulsória. A laranja, eu fico ali num acompanhamento bem de perto, aciono essa mãe, referencia um centro especializado, e às vezes o paciente queira a internação, então não seria uma internação compulsória, enquanto o amarelo, eu faço esse acompanhamento, que é no caso aqui do nosso cenário. Você já fez alguma coisa, começou a fazer alguma coisa para acabar com a sua vida, ou preparou alguma coisa para fazer para acabar com a sua vida? Exemplos. Você já separou comprimidos? Você já pegou uma arma? Você já doou seus objetos de valor? Já escreveu um testamento, uma carta, uma nota de suicídio? Mesmo que não tenha engolido nenhum comprimido, já pegou, segurou a arma, ou mudou de ideia, ou foi arrancado da sua mão? Subiu num telhado, desceu. Então, olha como é que as perguntas são bem assim, diretamente. E se sim, perguntar se isso aconteceu nos últimos 3 meses, que é outra coisa que é muito importante também para mensurar esse risco, tá? Então, isso é muito interessante quando a gente está falando de triagem estruturada. Esse é o CCS, CSSRS.
O plano de segurança, né, que é o próximo, a partir desse risco, o que eu vou fazer para o paciente, né? Então, as etapas do planejamento de um segurança, eu vou primeiro avaliar qual é a probabilidade desse paciente realmente executar esse plano. Eu vou discutir com ele, né, que a gente vai manter esse plano de segurança, e o que ele fazer quando ele estiver diante de uma crise. Então, a gente vai estruturar isso para que eu possa entender que ele foi orientado, qual é o passo a passo, caso esse pensamento vire um plano, caso esse plano vire uma ação. E revisar esse plano de uma forma periódica, porque ele pode alternar de acordo com o pensamento dele, né? Então, o plano de segurança é uma lista escrita, pode também ser verbalizada, a gente vai priorizar as estratégias de enfrentamento, a gente vai colocar, né, o que esse paciente deve fazer diante de uma crise. Ele tem que ser um plano breve, escrito, né, com as próprias palavras, mas também verbalizado de uma forma que o paciente entenda, para que esse paciente consiga executar no momento de dificuldade, né? Qualquer paciente que tenha uma crise suicida deve passar por uma avaliação de risco de suicídio, que é esse que a gente fez, e a partir disso desenvolver um plano de segurança, né? Ele é um processo clínico, ele é feito dentro da unidade, dentro do atendimento, e ele é desenvolvido em 6 etapas. A primeira etapa é o sinal de alerta. Como você vai saber quando o plano de segurança deve ser usado? Quando você vai saber que você chegou no momento de usar esse plano, né? Então, explicar isso para o paciente, né? O que você sente quando você começa a pensar em suicídio ou se sente extremamente deprimido? E aí, a partir disso, vamos botar assim, doutora, eu geralmente me tranco no quarto, aí geralmente eu fico sem tomar banho, então aí você já vai colocando quais são os sinais de alerta, né? Organizando esse plano. Estratégias internas de enfrentamento, segunda etapa. O que você pode fazer sozinho se tiver pensamentos suicidas novamente para se ajudar a não agir de acordo com seus pensamentos e impulsos? Eu ajudo o paciente a criar as próprias estratégias para ele mesmo não agir com esse impulso, não agir com essa vontade, né? Qual a probabilidade de você achar que seria capaz de realizar essa etapa durante um período de crise? Ou o que pode te impedir de você fazer essa atividade? Falar com a minha irmã, se eu conseguisse fazer tal coisa. Então, você vai colocando nesse plano o que ele deve fazer. Em caso de você não estar conseguindo sair do quarto, não estar conseguindo tomar banho, antes de você pensar em qualquer coisa, já ligue para sua irmã. Então, assim, a gente começa a colocar o próprio plano de segurança do paciente. A terceira etapa é os contatos sociais, que ele vai ter atenção na crise. Então, é o SAMU, é o CVV, né? Quem ajuda você a se sentir melhor quando você está com esse pensamento, ou um contato de uma emergência, um contato telefônico de alguém, de um familiar que está longe, de alguém para pedir essa ajuda. A quarto, familiares e amigos que podem oferecer ajuda, né? Então, estruturar toda essa rede de apoio em volta desse paciente. A quinta são os profissionais e agências para contato para obter ajuda. E a 6 é tomando um ambiente seguro, que é o quê? Vão tirar a faca, vão tirar o pesticida, vão tirar os comprimidos, vão tirar a arma, né? Então, é justamente o que ele tem de plano. Se ele está pensando em tal coisa, é porque ele tem acesso. Então, é tirar o acesso do paciente em relação a isso, tá? E aí, para continuar aqui na nossa questão, a gente envolve a mãe com consentimento. Olha que legal, porque eu não estou nem no alto risco para eu romper o sigilo, mas ao mesmo tempo eu tenho uma mãe com uma boa relação. Então, eu envolvo a mãe na participação desse cuidado com o consentimento do nosso paciente, convidando a ele a trazer essa mãe para perto. Eu vou registrar os telefones de urgência e vou agendar o retorno em quanto? 48 a 72 horas. Por quê? Porque é um paciente que eu tenho que ver de perto. Então, é um caso onde, de fato,
eu preciso fazer um envio rápido a um CAPS, a um RAPS, ele precisa rapidamente de começar um tratamento, mas eu também preciso continuar acompanhando esse paciente. Ali eu vou criar o vínculo, 48, 72 horas. Ali eu vou avaliando e reavaliando esse risco, essa triagem de risco. Ali eu vou reavaliando o quanto que ele está aderido ao tratamento, o quanto que ele está melhorando ou não para evitar qualquer tipo de gravidade, tá bom? Então, eu acho que desse cenário é basicamente isso. Eu sei que vocês já fizeram questões parecidas, talvez em outras cadeiras, ou a gente também já fez questões parecidas com outro nível de gravidade, mas eu acho que as questões de saúde mental também, eles têm uma certa aposta para estarem caindo, tá? E vocês todos acertarem a letra A mesmo. Então, além de a gente acertar a questão, a gente também está aqui identificando o que tem de errado nas outras alternativas, tá bom? Acho que a gente pode passar para a gente conseguir cumprir o nosso horário hoje. Aí o Caio está perguntando, sim, Caio. O Caio perguntou, o paciente usa álcool, qual seria a nossa conduta? Iremos passar algum medicamento? Sim, a gente vai tratar, a gente pode sim iniciar tratamentos medicamentosos, né? Mas a gente vai tomar essa cautela e a gente vai evitar medicamentos que tenham uma grande interação. Por isso que ele coloca também ali sobre a questão do benzodiazepínico, né? Como tratamento para essa ansiedade. Então a gente pode sim tratar. Existe, por exemplo, os inibidores seletivos que a gente pode ter como opção. Esse paciente precisa ser referenciado para um serviço terciário, secundário, tá? Ele precisa ter um psiquiatra junto, mas a gente vai abordar com esse paciente o álcool e às vezes o álcool também ser um dos instrumentos para ficar longe desse paciente, tá? Mas a gente precisa entrar com tratamento medicamentoso, não tem jeito. Eu vou evitar medicamentos que tenham depressão cardiorrespiratória junto com o álcool, por exemplo, como os benzos, tá? A ideação não, Caio. A ideação não justifica a quebra do sigilo, tá? O que justifica a quebra do sigilo é o alto risco, que é a ideação, plano estruturado, tentativa, ou um plano muito estruturado, pode não ter tentativa anterior, mas um plano muito estruturado nos últimos 3 meses, que é justamente aquele risco. Se eu coloquei em alto risco para o paciente, aí eu posso sim quebrar o sigilo. Mas só uma ideação, não. Quantos e quantos pacientes que a gente não atende que falam, eu não gostaria mais de estar aqui, doutor. Se alguma coisa acontecesse comigo, não ia ficar nem triste. Não queria mais acordar. E não, isso não justifica a minha quebra. Para eu quebrar o sigilo, ele tem que estar em risco iminente, tá? Por isso que eu preciso fazer triagem estruturada e por isso que eu preciso fazer uma avaliação de risco muito bem feita, tá bom? Com perguntas muito direcionadas, tá? Nada. Então vamos lá. Homem de 21 anos procura a unidade básica por odinofagia intensa há 2 dias, febre referida de 38,6, exudato tonsilar, que são aquelas placas bacterianas, e linfonodos cervicais dolorosos. Então, só aqui eu já penso numa infecção bacteriana, né? Porque eu tô com uma febre alta, eu tô com exudato, eu tô com linfonodo, né? Então, só aqui eu já pensaria numa infecção bacteriana nessa amidalite, tá? Aí ele coloca negatosse, sem coriza, conjuntivite, úlceras orais. Então, mostra também que não tem, assim, um associado... Ele me mostra que não está, assim, associado a nenhum vírus, uma infecção viral, nenhum gripe, resfriado, não tem coriza, não tem nenhuma conjuntivite viral, não tem úlceras orais. Exame estável, na orofaringe está de fato hiperemiada, vermelha, com placas, não tem trismo ou desvio de úvula, então não tem os fatores de risco, né? Os sinais de alerta. Mas no score de Centor modificado, ele bate 4, que a gente vai conversar sobre o que é. A unidade dispõe de teste rápido para Streptococcus e penicilina V, amoxicilina e orientações educativas. O paciente não é alérgico à penicilina e o RADT veio positivo na consulta, que é o teste rápido para Streptococcus. Ficou super tranquilo essa questão,
com todas essas informações, com tudo o que isso que a unidade tem. Então, com base nesse caso, assinale a alternativa que contém, respectivamente, o diagnóstico e a conduta. Então, a letra A, amigdalite estreptocócica confirmada. Eu vou tratar na PS com penicilina V de 500 miligramas via oral de 12 em 12 horas por 10 dias, ou amoxicilina de 500 miligramas de 12 em 12 horas por 10 dias, porque eu tenho as duas disponíveis. Eu vou fazer uma analgesia, um anti-inflamatório. Eu posso considerar um corticoide via oral em dose única para dor e retorno em falha de 48 a 72 horas. Letra B, a faringoamidalite viral. Não prescreve antibiótico, apenas sintomáticos, e evitar teste ou cultura e rever em 7 dias se persistirem os sintomas sem necessidade de orientação sobre retorno precoce. Letra C, faringoamidalite estreptocócica. Preferir azitromicina por 3 dias como primeira linha. Solicitar TC de pescoço para excluir complicação. E manter afastamento escolar por 7 dias, reavaliando somente no final do esquema. E letra D, mononucleose infecciosa provável, repetir sorologia para Epstein-Barr e prescrever amoxicilina 10 dias, prednisona, desde já, suspendendo o RADIT e adiando decisões até o resultado laboratorial definitivo. O que vocês marcaram? Caio, Fernanda, Aline foram de letra A. Mais alguém? Letra A também, a Noélia. Daiane de A também. O Gilmar também. Ótimo, pessoal. Vocês estão indo muito bem. Letra A, tá bom? Vamos pegar de baixo para cima para a gente identificar o que está errado, então, dessa alternativa? Uma questão legal, porque foi o que eu falei, né? Se a gente lê bem a questão, como eu falei, odirofadia, beleza. Mas, poxa, ele tá com febre de 38,6, uma febre um pouco mais alta, exsudato, linfonodos, e para ficar ainda mais assim, sem dúvida, o teste rápido de estreptococo veio positivo. Então, pessoal, é bacteriano. É bacteriano. Então, assim, letra C, letra D, para a gente começar por baixo, né? É incorreta. Então, mononucleose infecciosa, né? É uma doença viral. Então, eu não preciso pedir sorologia para Epstein-Barr vírus, porque eu tenho certeza que trata-se de uma estreptocócica. E para que eu vou prescrever amoxicilina para uma infecção viral, né? Então, essa aqui está errada. Então, com o RADIT positivo, torna o Epstein-Barr menos provável como causa única. A amoxicilina em mononucleose pode causar, inclusive, exantema. E o corticoide de rotina também não é indicado, se não tiver nenhuma obstrução, nenhuma complicação. E, além disso, né, aqui ele coloca, adiando decisões até o resultado laboratorial definitivo. Então, adiar decisões aqui só me dificulta também o tratamento. Letra C, incorreta. Por quê, gente? Olha o que eu tô falando assim, a faringoamigdalite estreptocócica. Até aí tudo bem. Preferir azitromicina por 3 dias como primeira linha. Lembrar que o macrolídeo não é a primeira linha. A primeira linha é a penicilina, né? Ou a amoxicilina, penicilina V ou amoxicilina como primeira linha. E a azitromicina ela entra como tratamento de alternativa caso o paciente tenha alergia, né? A penicilina. Mas eu coloco no meu enunciado que ele não tem, tá? E a TC não é rotina, porque não tem nenhum sinal de complicação. Eu coloco ali que eu não tenho desvio de úvula, eu não tenho trismo, então eu não tenho ali nenhuma suspeita de um abscesso peritonsilar. Então não me justifica uma TC. Afastar costuma ser de 24 horas após o início do antibiótico e não por 7 dias, né? Um afastamento escolar por 7 dias não também justificaria, tá? Agora, outra coisa, reavaliar somente no fim do esquema. Eu acredito que a gente poderia reavaliar melhor
esse paciente ou deixar para ele retornar em caso de falha terapêutica, né? Então, não colocar só um uma reavaliação somente no final do esquema. Letra B, a faringoamidalite viral a gente já viu que não então eu vou prescrever antibiótico, né? Ele tem um RAD positivo, a gente não nega o antibiótico, muito pelo contrário, a gente trata com antibiótico e a reavaliação tardia ela não é segura se houver piora. Então, eu preciso avaliar esse paciente a um retorno precoce, principalmente se houver persistência dos sintomas. E letra A, então, ficou ainda mais certa. É uma faringoamidalite realmente streptocócica, né? Ela é confirmada tanto pelo centro alto quanto o RAD positivo. Ela indica o uso de antibiótico, como eu falei, pode ser tanto um quanto o outro, 10 dias, 12 em 12, né? Por ser essa posologia aí. Tratamento é associado a analgesia e antiemético. O corticoide em dose única pode reduzir a dor, como recomendação fraca. E em adultos não é necessário confirmar com cultura, tá? Então, às vezes a gente usa a cultura mais em criança mesmo. E a gente reavalia o paciente se tiver falha, tá bom? Tudo bem até aí? Aí, o que eu queria falar com vocês dessa questão aqui, tá? Dessa questão, até deixei uma anotação aqui, é sobre esse Centor, né? Que é um critério de avaliação de score de Centor modificado, que ele pontuou 4. É um critério de avaliação de probabilidade de uma faringoamidalite ou uma faringite ser Streptococcus grupo A, tá? Quando, como eu falei, uma febre maior que 38 graus, então a febre dele é de 38,6. Quando tem ausência de tosse, né, ou ausência de outros sinais respiratórios, como eu falei, uma coriza, um sinal de resfriado, né, então também pontua. Quando tem uma adenopatia, ou seja, um linfonodomegalia cervical anterior, né, então reagiu o linfonodo. E quando tem o exudato ou a placa bacteriana, que no caso esse paciente pontuou 4. Ele tem a febre maior que 38, ele tem ausência de tosse, ele tem adenopatia cervical e ele tem o exudato. Quando tem uma idade entre 3 a 14 anos, ele pontua mais 1. Quando ele está entre 15 e 44 anos, desculpa, ele pontua 0. Tá? Então, o nosso paciente ele tem 21 anos, então ele pontua 0. E quando tem maior que 45 anos, ele pontua menos 1. Isso significa que quanto mais adulto esse paciente for, maior ou igual a 45 anos, menos chances de ser uma faringoamidalite streptocócica grupo A. Quando ele for numa fase adulta, de 15 a 44 anos, é 0. E quando é mais na criança, de 3 a 14 anos, ele tem mais 1 de chance, tá? E aí você vai fazer, quando esse paciente pontua menos que 0 pontos, é 1 a 2% de chance de ser estreptococo. Se for 1 ponto, é de 5 a 10%. 2 pontos de 11 a 17%, 3 pontos de 28 a 35%, e maior ou igual a 4 pontos, que no caso é o nosso paciente, ele tem de 50 a 54% de chance de ser. Aí ele juntou isso com a cultura. E aí ele viu que realmente no teste rápido, né, não foi cultura, não foi no teste rápido para estreptococo, veio positivo. Então não me deixa dúvidas, tá? E então eu acho que isso é importante da gente estar colocando, tá bom? Queria saber se tem alguma dúvida, se a gente pode ir para a questão 3. Então vamos para a questão 3.
Após fortes chuvas e enchentes em um município, diversos moradores apresentaram febre e mialgia como suspeita de leptospirose. A equipe de vigilância em saúde organiza visitas domiciliares, campanhas educativas e monitoramento de saúde, mas destaca a importância da articulação intersetorial. Então, eu tenho um fator epidemiológico, que é as chuvas e as enchentes. Essa é uma história epidemiológica, tá? Positiva. Além disso, depois desse episódio, todo mundo evoluiu, muita gente evoluiu, muitos moradores evoluíram com febre e mialgia, dor no corpo. E aí isso já caracteriza uma suspeita de leptospirose. Todo paciente que tiver tido um fator de risco etiológico, né, e epidemiológico, que no caso seria a enchente, e tiver evoluído com febre, dor de cabeça, dor no corpo, icterícia, cerca de 1 a 30 dias após a exposição, então veja como é que é interessante na leptospirose, que tem esse intervalo de incubação longo, né? De 1 a 30 dias depois da enchente, qualquer paciente que tenha esses sintomas, mesmo que sejam inespecíficos, eu entro como suspeita de leptospirose, inclusive eu entro com tratamento precoce, tá? Só diante da suspeita, só porque ele teve a clínica e ele teve a história epidemiológica. E aí, a equipe de vigilância em saúde, que é a minha equipe de unidade básica, começa a organizar visitas nas casas das pessoas, campanhas, e começa a monitorar a água dessa região, destacando a importância da articulação intersetorial. Sozinho aqui, pessoal, como profissional de saúde da unidade básica, eu não vou dar conta. Eu preciso do município atuando aqui junto comigo nessa região, porque eu tive enchente e minha população está com febre, mialgia, eu estou com suspeita de leptospirose. Nessa situação, qual setor deve atuar de forma integrada com o SUS para reduzir os riscos e prevenir novos casos? Então, qual setor que eu, nessa articulação intersetorial, eu chamo e eu integro dentro do meu SUS para prevenir novos casos e reduzir os riscos? Letra A, apenas as equipes de saúde da família do território, então estaremos sozinhos. Letra B, a Defesa Civil, o setor de saneamento básico do município. Letra C, os hospitais privados de referência regional. E letra D, clínicas particulares de especialidades médicas. O que vocês acreditam que pode me ajudar a apoiar diminuindo os riscos e prevenindo novos casos de leptospirose na minha região? Todo mundo foi de B. Alguém marcou alguma coisa diferente? Todo mundo marcou correto, né? Então, apenas a equipe de saúde da família não, até porque eu estou falando que eu quero articular novas ações intersetoriais. A letra C, não justificaria. Essa seria uma justificativa, tipo assim, gente, tiver com um surto, por exemplo, um surto de hepatite A, meus hospitais estão lotados, não tenho leito, não tenho nada. Aí eu posso até articular com um hospital privado para tentar acolher esses pacientes, mas a maioria dos tratamentos de leptospirose serão ambulatoriais, serão domiciliares, então não se faz justificável essa alternativa. E letra D, as clínicas particulares de especialidades médicas também não se faz assim como uma prioridade, até porque eu tenho ali muitos casos que eu cuido na unidade básica, então eu não preciso encaminhar para uma especialidade médica específica. Então, eu posso cuidar. O que eu preciso é acionar uma vigilância em saúde ambiental, um saneamento básico, porque a infecção é através da água, integrar a defesa civil, muitas vezes a vigilância sanitária para atuar. E se confirma, né, um caso de leptospirose, eu aciono zoonose, eu peço detetização, eu peço uma erradicação do roedor, eu faço um alerta na minha população, porque a partir do momento que uma pessoa foi
positiva, as chances de outras pessoas que estão com casos clínicos mais leves é muito maior, porque eu tenho uma história epidemiológica positiva na região, tá? Então, letra B, Defesa Civil e setor de saneamento. É uma questão fácil nesse sentido de intersetorial, mas eu quero aproveitar a deixa dessa questão para chamar a atenção para a gente lembrar de estudar a leptospirose, tá? A leptospirose é ainda uma doença endêmica, ela é uma doença negligenciada, a gente sempre se esquece, então tem que lembrar quando suspeito, qual que é o tratamento precoce, que é com a doxiciclina, o tratamento tardio, né, que é uma internação, quais são os sinais de alarme para eu levar esse paciente para o hospital e internar ele, quais são os exames que eu peço de internação desse paciente, eletrocardiograma, raio-x, TGO, TGP, né, CPK, creatinina. Então, tudo isso eu preciso saber quando eu encaminho para emergência, quando eu fico comigo na unidade básica, se eu trato o paciente assintomático, se eu não trato o paciente que só enfrentou uma enchente, qual é o período de incubação, que é de 1 a 30 dias, que não existe vacina, tá? Tudo que é uma doença de notificação. Então, tudo isso são coisas para a gente revisar de leptospirose. Por eu acreditar demais que é um caso de uma questão em alta da preventiva, ou também da clínica, né? Eu acho que vocês poderiam, e incentivo demais vocês reverem esse caso. Então, eu vou deixar aqui 4 materiais para vocês acessarem aí antes da prova. É rapidinho. Inclusive, gente, vocês já perceberam que eu uso muito a plataforma do Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma plataforma muito confiável, principalmente em relação a manuais de Ministério da Saúde, de condutas. E eu acabei de mandar para vocês um link, que é uma leitura de 5 minutos sobre quando suspeitar de leptospirose. Então, aqui está falando sobre a definição de caso suspeito, qual que é os sinais de alarme. Então, isso aqui é bem interessante de vocês darem uma lida. O segundo material que eu quero que vocês acessem também é do Telesaúde e está perguntando sobre a profilaxia de leptospirose em situações de enchente. O que eu acho que é bem interessante também, porque inicialmente o Ministério da Saúde ele não preconizava profilaxia por exposição, tá? Não preconizava, não tinha assim, a gente vai fazer, não existe profilaxia de leptospirose, o que existe é tratamento precoce, então a partir de um sintoma eu trato, com doxy, se for ou se não for eu vou tratar. Mas o Ministério da Saúde não preconizava a profilaxia, até que a gente teve o caso lá das enchentes do Rio Grande do Sul. E aí a gente percebeu, o Ministério da Saúde percebeu, que em alguns casos precisariam de uma profilaxia, sim. Então, agora, você vê que ele atualizou aí nessa página em 2024, e foi quando ela atualizou também uma leitura de 15 minutos, que agora, então, os adultos, né, em quimioprofilaxia para leptospirose, seriam os adultos que realizam resgates, porque a gente, na história dali do sul do país, naquela história da enchente, a gente teve 30, 40, 50 dias de inundação. Então, o paciente estava exposto por muito tempo na enchente. Ele não teve uma enchente e a enchente foi embora. Então, eles colocam que os adultos que realizam resgates, os socorristas, que estão lá todos os dias se uma exposição, como é que chama essa palavra? Se expondo de uma forma prolongada nas águas das enchentes, sem os equipamentos de proteção totais que deveriam ser usados, eles precisariam sim tomar uma doxiciclina de 200 miligramas uma vez por semana enquanto estiver expondo. Então, olha que interessante. Antes dessa enchente do Rio Grande do Sul, a gente não tinha essa recomendação. E aí, depois que eles perceberam que, poxa, se uma pessoa está ali há 28 dias, 30 dias, na mesma água, na mesma enchente, principalmente socorristas, né, que estão indo para lá todos os dias, aí eles tomariam 200 miligramas de oxiclina por semana enquanto durar a exposição. Então, isso foi realmente uma ação diferente da leptospirose diante desse processo, tá? Então, vale a pena se atualizar. Leiam aí sobre tudo, sobre profilaxia de lepto.
A terceira leitura que eu acho que vale a pena vocês fazerem é em relação a como a gente trata a leptospirose na atenção primária e para eu saber como eu trato na atenção primária, eu tenho que ter certeza que esse paciente não está em risco para iniciar um tratamento tardio com uma penicilina G cristalina, que seria internação. Então, é a fase precoce, que é as fases sem sinais de alerta, então é o tratamento ambulatorial. Aí aqui está falando direitinho, né? 100 miligramas de 12 em 12 horas, 5 a 7 dias, e vai estar te botando aí uma leitura de revisão aí de 3 minutos, também atualizado agora em maio de 2024. E, por fim, uma orientação sobre como a gente orienta o nosso paciente a retornar para casa depois de uma enchente. Como que ele precisa atuar? Qual é o sinal de alarme? Como é que ele limpa esse ambiente? Como é que ele limpa a caixa d'água? Quais são os sinais de alerta dentro do domicílio dele? Qual é o sinal de alerta dentro dele? Então, é a informação que eu tenho que dar para o paciente, tá? Então, esse também é um documento aí para vocês relembrarem de quais são as orientações do paciente aqui de 24/6/2024. E aí, gente, aproveitem aí a plataforma do Telesaúde, tá? Se vocês colocarem ali uma pesquisa tem uma opção dentro dessa plataforma que está falando sobre perguntas da semana. E aí, dentro dessa plataforma, está falando muitas coisas que caem na prova. Então, eu acho que pode ser uma boa fonte de revisão rápida, de 5, 10 minutos, de protocolos atualizados antes da prova, tá? Então, lembrar, de novo, que a gente está tendo atualização aí, né, de rastreio de colo de câncer de útero, rastreio de mamografia, de câncer de colo, câncer de mama, rastreio de colonoscopia, né? Não tem que fazer cadastro, Fernanda, para acessar o Telesaúde. Essa plataforma que eu estou dando aí, né? Você vai lá em cima, você vai clicar em perguntas da semana e você vai ver todas as perguntas que tem, todas as respostas. Agora, se você quiser... se bem que eu acho que eles atualizaram. Vocês conseguem acessar a perguntas da semana? Eu acho que eles atualizaram. Mas se você quiser fazer cursos, né, do Telesaúde e tudo mais, aí você precisa ter cadastro para ser profissional de saúde. Vocês conseguiram acessar esses manuais que eu entreguei? Vocês clicam e abrem? Pessoal? Aqui eu cliquei e deu certo. Então não precisa mais fazer cadastro. Eles atualizaram alguma coisa que agora pedem cadastro. Eu acho que é... Não, mas o que você mandou, o link que você mandou, eu consegui acessar aqui. Então tá tudo certo. Não precisa de cadastro. Tá? Acabei de acessar aqui, deu certo. Eu tô acessando aqui, porque meu computador já está cadastrado. Mas eu tô acessando aqui pelo meu telefone e eu consegui acessar sem cadastro. E aí vocês vão clicar lá em cima e vão botar em materiais, vão perguntar perguntas da semana. E aqui vão ter muitas coisas interessantes. Inclusive tem aplicativo também, tá? Eu acho que é uma boa fonte, assim, para vocês revisarem, tá? Revisar os assuntos. Vamos para a próxima questão, Beth. Próxima questão. A gente está na quarta? É isso. Mulher de 34 anos procura a unidade básica por preocupação excessiva na maior parte dos dias há mais de 6 meses. Preocupação excessiva na maior parte do dia há mais de 6 meses. Dificuldade para desligar a mente. Insônia de manutenção, que é aquela que você consegue manter a noite inteira dormindo. Irritabilidade e tensão muscular. Refere palpitações ocasionais ligadas a preocupações, sem crises abruptas ou medos de morrer. Consome 3 a 4 cafés dia, nega álcool, nega drogas e sem perda ponderal, febre, sudorese noturna, reação suicida ou psicose.
Exame físico neurológico normais, TSH, hemograma e glicemia normal. O GAD 7, 14, a pontuação, ele ainda dá a cola que isso é moderada. E a unidade básica dispõe de material de psicoeducação, terapia cognitiva comportamental, inibidor seletivo de recaptação de serotonina e não recomenda benzodiazepínicos de rotina. Com base nesse caso, assinale a alternativa que contém, respectivamente, o diagnóstico e a conduta mais apropriada. Letra A. TAG, né, que é a abreviação que a gente usa para transtorno de ansiedade generalizada, com comprometimento funcional moderado, aplicar o SPID Care, psicoeducação e redução de gatilhos, como cafeína, sono, ofertar um TCC breve e iniciar um ISRS, que é, por exemplo, uma sertralina em dose baixa e ir titulando, evitar benzodiazepínicos crônicos, reavaliar em 4 a 6 semanas com o GAD-7 e ajustar conforme resposta. Letra B, pânico com agorafobia, solicitar TC e ressonância para excluir causas orgânicas, prescrever benzodiazepínicos e de uso contínuo como fármacos de escolha, adiar psicoterapia e retorno em 3 meses para avaliar a necessidade de manter a medicação. Letra C, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada leve, sem necessidade de intervenção, apenas orientar chás e fitoterápicos, suspender qualquer triagem estruturada, não oferecer psicoterapia, nem farmacoterapia inicial e marcar retorno livre conforme demanda. Letra D, hipertiroidismo subclínico com ansiedade secundária, iniciar propanolol e benzodiazepínico noturno, solicitar rastreio como vitamina B12, ferritina, cortisol, eletrocardiograma de esforço e evitar inibidor seletivo de recaptação de serotonina por hora. O que vocês marcaram? Todo mundo foi de A? Alguém marcou alguma alternativa diferente? Todo mundo foi de A, né? E é de fato a alternativa correta. Vocês estão indo muito bem. O que é muito interessante aqui? A gente, como eu falei, além de marcar a mais correta, checar as alternativas que eu já excluo, porque elas estão muito erradas. A letra D, por exemplo, o TSH normal torna a tireotoxicose improvável como causa de sintomas, porque o TSH está normal. Inclusive, ele traz isso no meu enunciado para me dar essa tranquilidade de excluir causas orgânicas, né? De causa de ansiedade secundária. A investigação extensa, né, sem indicação, como, por exemplo, eu solicitar ferritina, cortisol, eletrocardiograma de esforço, B12. Além disso, iniciar o benzodiazepínico noturno crônico não são recomendados nesse caso, tá? Já o inibidor seletivo e a terapia cognitivo-comportamental seriam pilares do tratamento. Então, aqui, a letra D está errada. Ele está evitando o tratamento medicamentoso, ele está investigando demais laboratorialmente, ele entrou com benzo à noite e deu um diagnóstico de hipertireoidismo subclínico com ansiedade secundária. Letra C. O GAD, gente, o GAD, né? Eu acho que a gente já teve alguma questão também. O GAD, ele é uma ferramenta de triagem inicial de fácil realização para transtorno de ansiedade generalizada. A gente faz algumas perguntas, né? Como, por exemplo, nas últimas 2 semanas, com que frequência você se incomodou com o seguinte problema? Aí ele vai avaliar de 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Onde 0 é nunca, mais 1 vários dias, mais 2 mais da metade dos dias e mais 3 todos os dias. Então, pergunta: você está se sentindo nervoso, ansioso ou tenso? Aí 0, mais 1, mais 2, mais 3, dependendo de qual é a frequência.
Você não é capaz de parar ou controlar a preocupação? 0, mais 1, mais 2, mais 3. Preocupa-se demais com coisas diferentes? Problemas para relaxar? Está tão inquieto que é difícil ficar parado? Fica facilmente irritado fica facilmente irritado? E sente medo como se algo terrível pudesse acontecer? E se sim, aí você vai avaliando dentro dessa pontuação do GAD-7 para rastrear e identificar os possíveis transtornos de ansiedade. Então, uma pontuação igual ou superior a 8 representa um ponto de corte razoável para identificar prováveis casos de transtorno de ansiedade generalizada. Uma avaliação diagnóstica adicional é necessária para determinar a presença e o tipo de transtorno de ansiedade. Quando a gente utiliza o ponto de corte de 8, ele tem uma sensibilidade de 92% de diagnóstico de TAG. Tá? Então, de 0 a 4, uma ansiedade mínima, de 5 a 9, ansiedade leve, de 10 a 14, ansiedade moderada e mais que 15, grave. Aqui no nosso caso, o GAD da nossa paciente deu 14. Então, ela foi classificada já ali, trazendo no enunciado como ansiedade moderada. Tá? Então, o GAD, inclusive, a gente pode olhar para também acompanhar tratamento, né? Aí, letra C está falando assim, GAD-7 moderada demanda intervenção estruturada. Então, aqui ele coloca como um TAG leve, sem necessidade de intervenção. Mas no próprio enunciado da questão, já me disse que o GAD-7 do paciente era moderado e não leve. Então, moderado precisa, sim, de intervenção. Então, essa questão de orientar somente chás e fitoterápicos e suspender qualquer triagem mais estruturada, que sempre que tiver essa questão assim, suspendendo triagens estruturadas, a gente já desconfia, não fazem parte de uma boa prática, né? E além disso, ele finaliza ainda falando que não tem nem psicólogo, nem farmacoterapia e retorno de livre demanda. Também não seria tão apropriado. Então, essas medidas naturais e o retorno aberto vão negligenciar o cuidado baseado em evidências e a necessidade de monitoramento. A letra B, né? A letra B fala sobre pânico com agorafobia, mas a clínica não sugere pânico, porque ele está falando que está com ausência de ataques abruptos, ausência de medos intensos. Então, ele deixa isso bem claro, tá? Ali no enunciado. Não tem crises abruptas ou medos de morrer, tá? Então, eu acho que ele traz isso para a gente evitar pensar em pânico com agorafobia. Além disso, a imagem de rotina não indicada, tá? Porque não tem nenhum sinal vermelho, nenhum sinal de alerta nesse caso. Os benzodiazepínicos continuam contrariando as diretrizes, né? Ainda mais de forma contínua, de forma constante. E a gente vai priorizar, né? Inibidor seletivo, psicoterapia e segmento precoce. Não, por exemplo, o retorno de somente 3 meses, que é muito longe. Então, a letra A fica ainda mais correta, um TAG com comprometimento funcional moderado. Olha que interessante, né? Porque aqui eu não estou falando somente de uma classificação de CAD-7. Aqui eu estou falando também que tem um comprometimento funcional moderado. Olha que legal. Ela fala que tem dificuldade de desligar a mente, ela está com dificuldade de dormir, de manter o sono, preocupação excessiva, irritabilidade, tensão muscular. Provavelmente isso está impactando ele na vida, né, nas relações, às vezes no trabalho. Então, isso, né, é importante da gente entender quando a gente fala sobre comprometimento funcional. Aí ele fala sobre a psicoeducação, redução de gatilhos, como, por exemplo, a cafeína, um gatilho de ansiedade, o sono, né, também é um gatilho, uma noite mal dormida. A gente pode usar terapia cognitivo-comportamental, a gente pode e deve usar inibidor seletivo, né, como uma sertralina em baixa dose, vai titulando. A gente evita os benzos crônicos, tá? Crônicos, porque os benzodiazepínicos pontualmente podem ajudar.
E a gente já reavalia de 4 a 6 semanas com o GAD mesmo, como eu falei, para avaliar a resposta e fazer o manejo desse paciente. Tudo bem? Dúvidas? Questão 5. Sabrina congelou, será? Já passou aí? Tá na 5 já. Ah, para mim ainda não apareceu. Vocês estão vendo a 5? Todo mundo vê a 5, gente? Para mim, sim. Então eu vou abrir aqui, que eu tenho ela aqui. Tá. Mulher de 29 anos é isso, né? Isso mesmo. Uhum. Mulher de 29 anos procura a unidade básica por cansaço progressivo, cefaleia leve e queda de desempenho há 3 meses. Só um adendo, tá, gente? Sem perder a concentração. É engraçado que eu estava aqui pensando quando eu estava lendo o CAD-7, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês abrem o CAD-7. E aí vocês estão prestes a fazer a prova de revalidação. E aí eu acho que vocês vão pontuar inteiramente no CAD-7, né? Porque Meu Deus, peraí. Eu saí da tela aqui, né? Saiu da tela, gente? Para mim tá a saída da tela mesmo desde antes. Caio falou que sim, Ed. Peraí, deixa eu voltar aqui, que alguma coisa aconteceu aqui. Só um minutinho. Posso ir falando com eles, Beth? Pode sim, que eu vou consertar o que aconteceu. Então, olha, transtorno de ansiedade generalizada. Aí eles perguntam assim: você está se sentindo nervoso, ansioso ou tenso? Você se sente como incapaz de controlar sua preocupação? Você se preocupa demais com coisas diferentes? Alguma dificuldade em relaxar? Está inquieto? Está ficando facilmente irritado? Sentindo com medo? E aí, por que isso é importante? Porque se eu fizesse essa pergunta para todos vocês agora, que vão passar pela prova agora, né? Provavelmente vocês vão pontuar bastante aqui nesse transtorno. Por isso que eu acho que o mais legal da questão passada é o enunciado ter trazido mais de 6 meses. Tem que ter esse período. E às vezes também não tem que ter essa coisa causal, sabe? Com alguma coisa que está vindo acontecer, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês também quando vocês forem avaliar a questão de ansiedade. E aí, na outra questão que eu estava começando a ler, vocês se importam de eu ir lendo e a Beth projeta daqui a pouquinho? Vocês conseguem acompanhar através da leitura? O que vocês acham? Sim, doutora, pode ir lendo. Beleza. Então, essa questão agora que a gente vai ler, ele fala sobre uma mulher de 29 anos que procura a unidade por cansaço progressivo, cefaleia leve, queda de desempenho há 3 meses. Então, olha que interessante também essa questão de longitudinalidade, né? Ela tem, aí olha que interessante, ela tem menstruação aumentada, 7, 8 dias, com troca de absorvente a cada 2, 3 horas, sem dor abdominal, perda de peso ou sangramento gastrointestinal. Então, ele coloca uma mulher de 29 anos, idade fértil, menstrua, tá? E ela tem cansaço progressivo, cefaleia leve, queda de desempenho há 3 meses. E ela fala que não dói a barriga, não tem perda de peso ou sangramento gastrointestinal. A dieta é pobre em carnes, não está grávida, não tem doença, sem comorbidade, não usa AINE crônico. Na pressão, os sinais vitais teoricamente bons, a pressão estava boa, desculpa, eu esqueci que vocês não estão vendo. Uma pressão de 112 por 68, uma frequência cardíaca de 88, tem palidez de mucosa discreta, a ausculta normal. O hemograma traz uma hemoglobina de 10,4, hematócrito de 32%,
E ela tem um VCM baixo de 72 e um RDW alto. A ferritina está 12. A saturação de transferrina 12%. Função renal e TSH normais, sem sinais de alarme gastrointestinais. E a unidade dispõe de sais de ferro via oral e materiais educativos. Um enunciado muito rico. Vamos falar um pouquinho desse enunciado antes da gente falar das opções. O que eu destacaria aqui, né, gente? Lembra que eu falo para vocês também sempre destacar? Eu destaco que é uma mulher em idade fértil, menstruante. E o próprio protocolo da Organização Mundial de Saúde, ele fala que quando a mulher menstrua, ela já é um fator de risco por si só. Mulher que menstrua já é um fator de risco para deficiência de ferritina, deficiência de ferro e anemia ferropriva. Além disso, ele coloca várias outras questões, como uma menstruação aumentada, né? Os sinais clínicos que ela está tendo, cansaço progressivo, cefaleia, queda de desempenho. Ela também tem ali uma dieta pobre em carnes, que é a nossa fonte de ferro, tá? E ela tem no exame laboratorial uma hemoglobina baixa, indicando uma anemia, com hematócrito de 32%, mas ela tem ali Estamos, Beth, eu voltei a ver aqui. Ela tem ali o RDW alto com a ferritina baixa e o VCM também baixo. Então, ela tem todo um laboratório característico de anemia ferropriva. TSH normal, não tem sinal de alarme gastrointestinal e a unidade dispõe de ferro, tá? Agora sim, a gente consegue ir para a alternativa com o caso clínico mais apropriado. Eu já tenho um caso clínico dentro da minha mão e aí agora eu tenho esse caso clínico melhor. Então, vamos lá. Anemia ferropriva por provável perda menstrual aumentada. Iniciar ferro VO, via oral, de 40 a 60 miligramas de ferro elementar em dias alternados, tomando longe do café e chá. Educação para adesão do tratamento e efeitos colaterais. Revisando a hemoglobina de 2 a 4 semanas, subindo-se mais ou menos 1 grama. Manter por 3 meses após normalizar a ferritina e abordar menorragia na APS. Letra B. Anemia de doença crônica, evitar o ferro via oral e prescrever corticoide sistêmico curto, sem metas laboratoriais iniciais, reavaliando em 3 meses. Investigar o sangramento gastrointestinal, só se a hemoglobina menor que 8, ou dor abdominal importante. Letra C. Anemia ferropriva, indicar endoscopia e colonoscopia imediatas antes de tratar, iniciar a MOXIE por possível gastrite e liberar retorno apenas se sintomas persistirem após 8 a 12 semanas. E letra D, anemia megaloblástica por dieta, prescrever ácido fólico de 5 e vitamina B12 e M por 1 mês sem ferro e orientar dieta rica em folatos e repetir hemograma em 6 meses, postergando a avaliação menstrual. O que vocês marcaram, meninos? O que vocês marcaram? Mais alguém? Então, de fato, é a letra A também, tá? Estão muito bem, hein? Acho que vocês estão afiados para a prova que está chegando. Olha que eu achei essa questão muito legal, tá? Vamos começar, então, avaliando os errados para a gente excluir de uma forma mais segura. Então, anemia megaloblástica na dieta tá errado, porque eu estou mostrando que tem uma anemia com microcitose
A megaloblástica seria, então, com macrocitose. E tratar com B12 e folato sem ferro, corrigir, não vou alcançar nada aqui, porque é uma anemia ferropriva, tá? A letra C é uma anemia ferropriva mesmo, mas toda vez que eu penso em anemia ferropriva, eu penso se essa paciente está sangrando ou essa paciente não está comendo ferro. Então, se é uma paciente vegetariana, vegana, eu penso em ferropriva, ou eu penso que a paciente está sangrando. Mas, como eu falei, uma mulher em idade fértil que ela menstrua, ela por si só já é um fator de risco. Então, ainda mais que eu tenho isso muito bem enunciado, eu não preciso ficar procurando outras fontes de sangramento nessa paciente específica, tá, gente? Diferente de falando de uma mulher pós-menopausa, eu tô falando de um homem, tá? Então, nessa paciente específica, a minha causa do sangramento já é identificada através dessa metrorragia que ela tem, tá? Então, a gente indica a endoscopia, a colonoscopia, principalmente pós-menopausa, no sexo masculino, quando eu não tenho uma justificativa para esse sangramento, tá? A outra alternativa, B, anemia de doença crônica. Também está errada, porque eu já tenho certeza que é uma anemia ferropriva. O padrão é ferropriva, não é inflamatório. O corticoide não vai tratar a causa, vai adiar, inclusive, metas laboratoriais, ignorando a resposta do ferro. Então, vai ser ainda mais errado seguir pensando somente em corticoide. Né? Além disso, investigar sangramento gastrointestinal só se a hemoglobina menor que 8 ou dor abdominal importante. Não. Se eu tivesse a ausência de fator de risco menstrual, eu também já poderia investigar com sangramento gastrointestinal. E letra A, então, vocês marcaram correto, anemia realmente ferropriva, né? Tem uma anemia, né, com microcitose, uma ferritina de 12, tem uma deficiência de ferro. A causa mais comum, de fato, é a pré-menstrual. E na atenção primária, a gente vai recomendar a reposição oral, somente em casos muito específicos que a gente faz reposição EV, como, por exemplo, intolerância, resistência, não adesão. E aí a gente espera-se, né, que realmente aumente uma hemoglobina em mais ou menos 2 semanas, para confirmar, inclusive, a adesão do paciente, e a gente mantém a reposição por 3 meses até normalizar a ferritina, não só a hemoglobina, tá bom? E aí, para eu evitar que essa paciente evolua de novo, com um novo episódio de anemia, e eu preciso corrigir novamente, aí a gente vai fazer uma abordagem a essa metrorragia, né? O que a gente pode fazer de tratamento para melhorar um pouco esse padrão menstrual dela, que está sendo intenso, tá? Então, o que eu acho que é interessante dessa questão? Que esse enunciado, mulher, 29 anos, procura por cansaço progressivo, cefaleia e queda de desempenho há 3 meses. Às vezes a gente já pensa em depressão. E aí a gente viu aqui que no caso era uma anemia. E a gente também tem como diagnóstico diferencial hipotiroidismo, por isso que o enunciado trouxe ali o TSH. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser sim que algumas questões tragam uma ou outra causa dessas como diagnósticos diferenciais. Uma questão de anemia, onde tem depressão, onde tem hipotiroidismo, diagnóstico diferencial. Uma causa ali de hipotiroidismo que tenha depressão e anemia, diagnóstico diferencial. Cabe a nós avaliar em cada uma dessas alternativas o que é mais pertinente, sem atrasar o tratamento, mas sim considerando os fatores de risco e também o que o enunciado me traz, o que eu tenho disponível na unidade e o que eu já tenho de recurso ali dentro das alternativas, tá bom? Tentando marcar a mais correta, tá? Dúvidas até aqui? Tudo bem? Vamos seguir para a última, então.
A última é uma da INEP. Ela é 2023.2, questão 95, que traz que o médico de família e comunidade deseja ampliar o seu campo de atuação para incluir a saúde suplementar. Ele reconhece que muitas pessoas têm planos de saúde e desejam receber atendimentos médicos abrangentes e personalizados, em modelos assistenciais que garantam os atributos essenciais da atenção primária à saúde. No que se refere à saúde suplementar, é correto afirmar que esse médico de família poderá atuar. Letra A. Na gestão de operadoras de plano de saúde, organizando uma rede integrada e funcional, priorizando os modelos assistencial tradicional, garantindo dessa forma o cuidado longitudinal. Letra B. Na atenção domiciliar, por meio de operadoras de planos de saúde, devido à impossibilidade de realizar esse tipo de atendimento de forma autônoma, garantindo a coordenação de cuidado de pacientes domiciliados com foco na família. Letra C. Em consultórios de estabelecimentos de saúde, prestando atendimento a clientes que estabeleceram contrato com o proprietário em um modelo de atenção primária à saúde com a garantia de longitudinalidade e coordenação de cuidado. E letra D. Na assistência em clínicas de operadoras de plano de saúde ou em consultório particular, atuando no modelo assistencial com a coordenação de cuidados pela atenção primária à saúde, garantindo a integralidade e longitudinalidade do cuidado. Estevão foi de D. Só o Estevão? Podem pensar um pouquinho. O Caio colocou que ele está em dúvida entre C e D. E a Noélia foi de C. A Fernanda foi em D. A Aline também foi D. Então, a resposta correta, esse gabarito aqui é a letra D, tá? Vamos tentar entender melhor essa questão. A gente pode voltar ao enunciado grifando as coisas mais importantes. Eu sou médico de família. Eu estou querendo ampliar o meu campo de atuação, incluindo a saúde suplementar. Quero começar a atender por convênio. Quero começar a atender por plano de saúde. Eu reconheço que tem muitas pessoas que têm plano e que desejam receber o atendimento que eu ofereço. Abrangente, personalizados, com modelos assistenciais que garantam os atributos essenciais da atenção primária. No que se refere a essa saúde suplementar, é correto afirmar que esse médico da família poderá atuar. Letra A. Na gestão de operadoras de plano de saúde, organizando uma rede integrada e funcional, priorizando o modelo assistencial tradicional, garantindo dessa forma o cuidado longitudinal. Pode ser, o médico de família pode até atuar na gestão, sim, tá? Mas como ele está trazendo no enunciado que ele gostaria de atuar, né, no plano de saúde, na saúde suplementar, para que mais pessoas que tenham convênio recebam um atendimento médico, né, abrangente, personalizado, ele não deveria estar na gestão, ele deveria estar na assistência. Letra B. Na atenção domiciliar, pode ser um caminho, por meio de operadores de plano de saúde, devido à impossibilidade de realizar esse tipo de atendimento de forma autônoma. Não, ele pode estar na atenção domiciliar pelas operadoras de saúde ou de forma autônoma no consultório particular. Então, esse aqui ficaria errado por conta disso. Letra C.
em consultórios de estabelecimentos de saúde, prestando atendimento a clientes que estabeleceram contrato com o proprietário, em um modelo de atenção primária à saúde, com garantia de longitudinalidade e coordenação de cuidado. Ele pode até ter, né, esse tipo de convênio com o estabelecimento de saúde, prestando atendimento a clientes que estabeleceram contrato com o proprietário, mas também não seria no sentido de saúde suplementar. Aí seria, por exemplo, essas clínicas populares. Na letra D, na assistência em clínica de operadora de saúde, então olha que interessante, na assistência, porque é a hora que eu quero, colocando no meu anunciado, eu quero atender pacientes, então eu quero estar na assistência. Em clínicas, então é na clínica de saúde da família, de operadora de plano de saúde ou em consultórios particulares, atuando no modelo de assistência, mas dentro da rede privada, com coordenação do cuidado pela atenção primária à saúde e garantia de integralidade e longitudinalidade do cuidado. Então, a letra D fica mais fácil de ser marcada. Gente, essa é uma questão bastante interpretativa. Para a gente marcar a alternativa correta, a gente volta lá no enunciado, volta a ler o que o médico quer fazer, qual é a ideia em relação à assistência. Ele quer estar na assistência, ele quer estar no plano de saúde, ele quer abranger para pacientes que tenham uma condição, mas merecem esse atendimento personalizado. Onde ele pode estar? Ele pode estar no consultório particular ou dentro do convênio. Letra D, tá bom? Conseguiram entender direitinho? Estamos prontos para a prova? Quase prontos, Caio. Quase, é ótimo. Preparados. Gente, eu espero muito, de coração, eu fico super envolvida, que vocês possam alcançar o objetivo de vocês possam tirar esse peso das costas, que vocês possam colher os frutos do desempenho de vocês, principalmente que vocês possam ter calma, tranquilidade, confiança, que vocês possam ter ali momentos para interpretação de texto, né? Momentos que vocês possam refletir e dar o melhor de vocês, seguindo questão para questão, não deixe nenhuma questão bloquear ou fazer com que a prova seja perdida. Não briguem com a questão no meio da prova. Façam a questão no melhor do sentido dela. Se for para entrar com recurso, é um outro momento. Leiam e marcam dentro do que vocês estão lendo, o que vocês mais acreditam ser verdadeiros. Utilize esse reta final para rever alguns assuntos, ler de uma forma mais despretensiosa, mas rever alguns assuntos que estão mais em alta, assuntos que modificaram no último ano, assuntos, né, como, por exemplo, cuidados paliativos também, que a gente tem uma política nacional de cuidados paliativos que veio aí de ano passado, do outro ano, mas do ano passado mesmo foi implementada. E que vocês possam ter essa tranquilidade de fazer a prova do jeito que vocês estão sendo treinados. Aí eu fico muito nessa torcida, que realmente vocês colham esses frutos. Daqui a pouco a gente vai estar se preparando para a prova prática, a gente está aqui de novo. Mas aprofundados ainda, né, Beth? Porque já, né, se você me permite falar dessa forma, aí vira a nossa especialidade mesmo, né? Treinar vocês para a prática, além de estar aqui com vocês na teórica, a prática, a gente já tem, assim, um campo, assim, de atuação que faz a dificuldade da prova ficar mínima e vocês desempenharem. Então, é um outro momento também que eu acredito que a Beth e o Paulo vão estar de braços abertos para receber vocês nessa outra etapa. E a gente fica torcendo muito para o sucesso de vocês, que também é o nosso sucesso daqui. Então,
Tragam depois o retorno. Vou dar uma olhadinha na prova de vocês também, como que foi. Se vocês precisarem de algum apoio, a gente vai estar aqui. Segurem esse emocional e já já vocês vão poder estar respirando mais tranquilos, tá bom? Eu espero muito que a preventiva tenha ficado um pouquinho menos complicada, um pouquinho mais tranquila, menos bicho de sete cabeças, porque eu vejo que vocês entram para a prova com muitos bloqueios e eu espero que esses bloqueios tenham sido desbloqueados aqui nos nossos encontros, tá? E no mais que vocês precisarem, eu fico à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês e qualquer coisa a gente se cruza aí na nossa próxima etapa, tá bom? Maravilha. Obrigada, Sabrina. Até